A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 6, A Torre da Andorinha, de Andrei Sapkowski. Narração, Mauro Ramos. Bernhard. Esterhazy falou com rouquidão, abrindo os lábios mais do que a articulação silábica exigia. Esteve aqui há 4 dias, em 12 de setembro. Estava com ele uma moça chamada Falca. Eu aguardava a visita deles, pois 2 dias antes eu recebera uma carta de Bernhard. Um fino fio de sangue correu de sua narina esquerda. Fale, Ken ordenou. Fale tudo. Você verá que se sentirá aliviado. O artesão de espadas Esterhazy olhava para Ciri com curiosidade, mas sem se levantar da mesa de carvalho. Essa espada que você pediu na carta, adivinhou batendo levemente a haste da caneta tinteiro num pesa-papéis que apresentava um grupo estranho. É para ela, não é, Bernhard? Então, avaliemos. Verifiquemos se corresponde ao que você escreveu. A altura é de 5 pés e 9 polegadas. É isso mesmo. Pesa 112 libras. Bem, digamos que pesa menos de 112, mas é apenas um detalhe. A mão, você escreveu, veste uma luva de tamanho 5. Mostre a mão, senhorita. Isso também confere. Eu sempre acerto, Bernhard disse em tom seco. Você tem algum ferro bom para mim? Em minha firma, Esterhazy respondeu com orgulho, não se fabrica nem se oferece outro ferro que não seja bom. Entendo que se trata de uma espada para lutar e não para enfeite de gala. É verdade, você mencionou isso na carta. Claro, acharemos uma arma para esta senhorita sem problemas. Para essa altura e esse peso são adequadas as espadas de 38 polegadas, de acabamento padrão. Para a sua estatura leve e mão pequena, precisa de um mini bastardo com a empunhadura estendida até 9 polegadas e com o pomo esférico. Poderíamos também propor uma tal daga élfica ou saberra zerricana, talvez uma leve viroledana. Mostre a mercadoria, Esterhazy. Você está com pressa, hein? Então venha. Venha por aqui. Nossa, Bernhard. Que é isso, diabos? Por que você a mantém numa coleira? Tome conta de seu próprio nariz, Esterhazy. Não o enfie onde não deve, porque algo pode esmagá-lo sem querer. Esterhazy, que brincava com o apito pendurado no pescoço, olhava para o caçador sem medo, nem respeito, embora tivesse que olhar bem para o alto. Bernhard enrolou o bigode e tossiu. Eu não me meto, disse um pouco mais baixo, embora ainda de forma agourenta, em seus assuntos ou negócios. Então por que estranha quando exige o mesmo? Bernhard, nem sequer a pálpebra do artesão de espadas se mexeu. Eu vou respeitar sua privacidade e a peculiaridade de sua profissão, assim como guardar segredo acerca de seus negócios
quando você sair de minha casa e de meu quintal, bem como quando fechar o portão atrás de si. Não vou me meter neles, tenha certeza. Mas não deixarei que ninguém desrespeite a dignidade humana em minha própria casa. Você me entendeu? Se quiser, você pode arrastar essa garota atrás do cavalo, mas longe do meu portão. E em minha casa, você deve retirar essa gargalheira do pescoço dela. Agora! Bonhart estendeu a mão até a gargalheira, abriu-a, mas antes deu um puxão que desequilibrou Ciri, quase derrubando-a de joelhos. Esterházy fingiu que não viu e soltou o apito dos dedos. Assim está melhor, disse em tom seco. Vamos. Passaram pela galeria para um segundo pátio, um pouco menor, que ficava junto dos fundos da forja e ao lado de um pomar. Sob um telhado sustentado por pilastras esculpidas, havia uma mesa comprida em que os serviçais acabavam de depositar as espadas. Com um gesto, Esterházy indicou a Bonhart e Ciri que se aproximassem da exposição. Por favor, aqui está a minha oferta. Aproximaram-se. Eis minha obra. Esterházy apontou para uma fileira maior de espadas sobre a mesa, todas as lâminas forjadas aqui. Aliás, podem ver a ferradura que é minha marca. Os preços começam em 5 e vão até 9 florins, pois se tratam de armas padronizadas. No entanto, essas que estão aí, eu só monto e faço o acabamento. As lâminas são importadas. É possível ver pelas marcas os lugares de onde provém. As de Marracan têm 2 martelos cruzados. As de Povis, uma coroa ou a cabeça de um cavalo. E as de Viroleda, o sol ou a famosa inscrição da empresa. Os preços começam em 10 florins. E vão até quanto? Depende. Por exemplo, essa linda viroledana. Esterházy tirou a espada do balcão e prestou continência com ela. Depois, passou à posição de esgrima, girando a mão e o antebraço habilidosamente numa finta complicada chamada Angélica. Esta custa 15. Trabalho antigo, lâmina de colecionador. Dá para ver que foi feita por encomenda. O desenho gravado no forte indica que a arma foi destinada a uma mulher. Girou a espada, suspendeu a mão na posição de terçar, com a parte achatada da lâmina virada em sua direção. Como em todas as lâminas de Viroleda, há uma gravura tradicional. Não desembainhe sem motivo. Não embainhe sem honra. Em Viroleda ainda se gravam inscrições desse tipo. E no mundo inteiro, em toda a sua extensão, quem desembainha essas lâminas são os tolos e ordinários. No mundo inteiro, o preço da honra caiu significativamente, pois hoje é uma mercadoria que não se vende bem. Não fale tanto, Esterházy. Dê essa espada à garota para que a segure na mão. Pegue a arma, garota. Ciri pegou a espada leve, logo sentindo a empunhadura de lagartixa aderindo seguramente à sua mão e o peso da lâmina convidando o braço a dobrar e cortar. É um mini bastardo, Esterházy lembrou, mas sem necessidade. Sabia como manejar uma empunhadura mais comprida, com 3 dedos no pomo esférico. Bonhart deu 2 passos para trás, para o pátio. Desembainhou sua espada e rodou-a de tal forma que a arma silvou. Força! Disse para Ciri. Mate-me! Você tem a espada e uma oportunidade. Tem chance de me matar. Aproveite! Pode demorar para que lhe dê outra. Vocês estão loucos? Cale-se, Esterházy! Ela o enganou com um olhar que lançou para o lado. E então, um tremor fingido de seu braço bateu feito um raio,
com um movimento rente executado pela esquerda. A lâmina tiniu contra algo com tanta força que Ciri perdeu o equilíbrio, fazendo que tivesse que recuar. Acabou batendo o quadril contra a mesa com as espadas. Instintivamente deixou a espada cair na tentativa de recuperar o equilíbrio. Sabia que, se ele quisesse, naquele momento, poderia matá-la. Vocês estão loucos? Esterházy levantou a voz e novamente estava com o apito na mão. Os serviçais e os artesãos olhavam estarrecidos. Ponha a espada de lado. Bonhart continuava olhando para Ciri, sem prestar a mínima atenção ao artesão. Deixe-a, ordeno, ou cortarei sua mão. Ouviu depois de hesitar por um momento. Bonhart soltou um sorriso aterrorizante. Eu sei quem você é, víbora, mas vou forçar você própria a confessá-lo, com as palavras ou ações. Vou forçá-la a confessar quem você é, e então a matarei. Esterházy emitiu um chiado, como se alguém o tivesse ferido. E essa espada? Bonhart nem olhou para ele. Era pesada demais para você. Por isso estava tão lenta. Você estava lenta que nem uma lesma grávida. Esterházy, a espada que você lhe deu era pesada demais. Umas 4 onças a mais do que deveria. O artesão de espadas estava pálido. Olhava para eles, passando os olhos de um para o outro, e seu rosto estava estranhamente diferente. Enfim, acenou para o serviçal e lhe deu uma ordem em voz baixa. Eu tenho algo, disse devagar, que deveria deixá-lo satisfeito, Bonhart. Por que, então, não me mostrou logo? O caçador rosnou. Escrevi para você que queria algo extraordinário. Talvez pense que não tem condições de pagar por uma espada melhor? Eu sei quanto você pode pagar, Esterházy disse enfaticamente. Sei disso há muito tempo. E por que não mostrei logo? Não sabia quem você ia trazer até aqui. Numa coleira, com uma gargalheira no pescoço. Não tinha como adivinhar para quem era a espada e para que serviria. Agora eu já entendi tudo. O serviçal voltou carregando uma caixa comprida. Aproxime-se, moça. Esterházy falou em voz baixa. Olhe. Ciri aproximou-se. Olhou. E soltou um suspiro alto. Desembainhou a espada com um movimento rápido. As chamas da lareira reluziram deslumbrantemente na linha ondulada do gume. Refulgiram em tons de rubro nas gravuras intricadas do forte. É ela, Ciri disse. Você deve ter adivinhado. Pegue na mão se quiser, mas tenha cuidado, é mais afiada que uma navalha. Você sente como a empunhadura dela é a mão? Foi feita da pele de um peixe achatado que tem um espinho com veneno na ponta da cauda. Raia-lenga. Talvez. Esse peixe tem uns pequenos espinhos em sua pele, por isso a empunhadura não desliza na mão, mesmo quando fica suada. Veja o que está gravado na lâmina. Visigota debruçou-se e olhou com atenção, semicerrando os olhos. Uma mandala élfica, disse após um momento, erguendo a cabeça. A Blatanca Erma, a guirlanda do destino, flores de carvalho, espireia e gesta estilizadas. A torre, atingida por um raio, para as raças antigas era o símbolo do caos e da destruição. E sobre a torre, uma andorinha. Ciri terminou. Zirael. Meu nome. De fato, um objeto bem bonito, falou Bonhart enfim. Trabalhada pelos gnomos dá para ver logo. Só os gnomos forjavam ferro tão escuro. Só os gnomos afiavam as lâminas flamejantes e só eles
rendilhavam as lâminas para diminuir o peso. Admita, Esterhazy. É uma réplica? Não, o artesão contestou. É original. Um verdadeiro guihir gnômico. Essa lâmina tem mais de 200 anos. A moldura, claro, é muito mais nova, mas não a chamaria de réplica. Os gnomos de Tir-Toshair fizeram-na por minha encomenda segundo as técnicas, os métodos e os padrões antigos. Diabos! Pode ser que realmente não tenha condições de pagar por ela. Qual é o preço que você vai pedir pela espada? Esterhazy permaneceu calado por algum tempo. Seu rosto estava indecifrável. Eu a entregarei de graça, Bonhart, sussurrou por fim. De presente, para que se cumpra o que precisa ser cumprido. Obrigado. Bonhart disse visivelmente surpreso. Obrigado, Esterhazy. É um presente real. Real mesmo. Eu aceito. Aceito sim. Terei uma dívida com você. Não terá. A espada é para ela, não para você. Aproxime-se, moça de gargalheira no pescoço. Observe os símbolos gravados na lâmina. Obviamente você não entende, mas eu lhe esclarecerei tudo. Veja, a linha marcada pelo destino é tortuosa, porém leva a essa torre. A aniquilação, a destruição dos valores estabelecidos e da ordem estabelecida. Mas está vendo o que há acima da torre? Uma andorinha. É o símbolo da esperança, que se cumpra o que precisa ser cumprido. Ciri estendeu a mão com cuidado e delicadamente alisou a lâmina escura de gumes que brilhavam como espelhos. Tome, Esterhazy disse devagar, com os olhos bem fixos em Ciri. Tome. Pegue a espada na mão, moça. Pegue... Não! De repente, Bonhart gritou, pulou e segurou Ciri pelo braço, empurrando-a de forma brusca, com força. Saia daqui! Ciri caiu de joelhos. O cascalho do quintal machucou suas mãos, que usou para amortecer a queda. Bonhart fechou a caixa. Ainda não, rosnou. Hoje não. O tempo ainda não chegou. Talvez, Esterhazy fez um aceno calmo com a cabeça, mirando-a nos olhos. Sim, talvez o tempo ainda não tenha chegado. Que pena. Não adiantou muito, não, meritíssimo tribunal, ler os pensamentos desse artesão. Estivemos lá no dia 16 de setembro, 3 dias antes da lua cheia, e quando voltávamos de Fano para Rocaine, uma incursão nos alcançou. Ola Harshain com 7 cavalos. O Sr. Ola mandou correr o mais rápido possível atrás do resto da unidade, pois no dia anterior, em 15 de setembro, ocorrera um massacre em Claremont. Mas acho que não há necessidade de falar sobre isso. O meritíssimo tribunal certamente sabe do massacre em Claremont. Favor prestar depoimento e não se preocupar com o que o tribunal sabe. Bonhart antecipou-se a nós por um dia. No dia 15 de setembro, trouxe Falca a Claremont. Claremont? Visigota repetiu. Conheço essa vila. Para onde ele a levou? Para um casarão na praça principal, com colunas e arcadas na entrada. Dava para ver logo que morava lá um ricaço. As paredes das câmaras estavam cobertas de ricos gobelins e tapeçarias impressionantes, com cenas religiosas, cenas de caça e de folguedos com mulheres nuas. Brilhavam as ornamentações e os puxadores dos móveis de latão. Os tapetes eram de tamanha suntuosidade que, ao pisar neles, o pé mergulhava até a altura do tornozelo. Ciri não teve tempo de observar os detalhes, pois Bonhart seguia logo atrás dela, puxando a corrente.
Saudações, Ovenagel! Num arco-íris projetado pelo vitral, ao fundo da tapeçaria com tema de caça, estava um homem impressionantemente gordo, vestindo um kaftan e um sobretudo com acabamento de pele de cordeiro. Embora estivesse na flor da idade masculina, tinha uma calvície avançada e suas bochechas pendiam como as de um enorme bulldog. "Saudações, Léo", disse. "E a senhora?" "Nada de senhora." Bonhart mostrou a corrente e a gargalheira. "Não precisa cumprimentá-la." "A gentileza não custa nada." "Salvo o tempo." Bonhart puxou a corrente, aproximou-se e deu um tapa singelo na barriga do gordão. "Pegou um bom peso", avaliou, "com toda a honra. Ovenagel, quando você está em pé no meio de um caminho, é mais fácil saltar por cima do que passar pelo lado." "Vida confortável." Ovenagel explicou com jovialidade e chacoalhou as bochechas. Saudações, Léo. Você é um convidado bem-vindo, pois hoje estou extremamente alegre. Os negócios estão indo surpreendentemente bem. Tão bem que dá vontade de cuspir para afastar o mau agouro e o dinheiro tilinta no bolso. Um capitão de reserva da cavalaria nilfgaardiana, responsável pela intendência e pelo transporte do equipamento, me vendeu só hoje, e sem muito esforço, 6.000 arcos militares que vou revender no varejo por 10 vezes mais. Há caçadores, fugitivos, bandidos, elfos e outros que lutam pela liberdade. Comprei também o castelo de um marquês local por um preço baixo." "E para que você quer um castelo?" "Preciso morar num lugar representativo. Mas, voltando aos negócios, eu lhe devo uma, Léo. Um devedor supostamente desesperado me pagou. Aliás, acabou de me pagar. Suas mãos tremiam quando me pagou. Esse cara o viu e pensou..." "Eu sei o que ele pensou. Você recebeu minha carta?" "Recebi." Ovenagel sentou-se com um movimento pesado, esbarrando na mesa com a barriga e fazendo os cálices e jarros tinirem. "E já preparei tudo. Você não viu os cartazes? Provavelmente a gentalha tirou. As pessoas já estão se reunindo no teatro. O dinheiro tilinta. Sente-se, Léo. Temos tempo. Vamos conversar, tomar vinho." "Não quero seu vinho. Deve ser do Estado roubado dos transportes nilfgaardianos." "Você está debochando. É o SS de Toussaint. As uvas foram colhidas quando o nosso misericordioso imperador Emir era um pirralho assim, pequeno, que ainda cagava na fralda. Foi um bom ano para os vinhos. A sua saúde, Léo." Bonhart o saudou em silêncio com o cálice de prata adornado. Ovenagel estalou a língua analisando Ciri com um olhar perscrutador. "Então, essa corça de olhos enormes", falou por fim, "garantirá a diversão prometida na carta? Fiquei sabendo que o Windsor Imbra já está nos arredores da cidade e que vem junto com ele uns bons sicários. Alguns dos facínoras locais também viram os cartazes." "Você já se decepcionou alguma vez com minha mercadoria, Ovenagel?" "Nunca, é verdade. Mas já faz muito tempo que não recebo nenhuma mercadoria sua." "Trabalho menos que antigamente. Estou pensando em me aposentar." "Para isso precisa de capital, para ter com que se sustentar. Talvez eu possa ajudar a resolver esse problema. Vai me ouvir?" "Por falta de outras diversões?" Bonhart puxou a cadeira com a perna e forçou Ciri a se sentar. "Você não pensou em ir para o norte?
para Sintra, as encostas ou detrás do Jaruga? Sabia que o Império garante 60 hectares de terra a todos que queiram se mudar para lá e povoar as terras conquistadas? E que dá isenção de impostos por 10 anos? Eu não presto para agricultor nem caçador, falou com calma. Não poderia lavrar a terra nem criar gado. Sou sensível demais. Só de ver merda ou minhoca me dá vontade de vomitar. Que nem eu. O Venaguel chacoalhou as bochechas. Da agricultura toda tolero apenas a destilação caseira de bebidas alcoólicas. O resto é repugnante. Dizem que a agricultura é a base da economia e que garante a prosperidade. No entanto, considero indigno e humilhante que meu bem-estar econômico dependa de algo que fede a adubo. Fiz algum esforço nesse quesito. Não precisa cultivar a terra nem criar gado, Bonhart. É suficiente ter apenas a posse da terra. Em posse de um bom pedaço de terra, pode-se ter um bom lucro. Pode-se viver bem, acredite no que digo. Sim, fiz certo esforço nessa questão. Daí minha pergunta acerca da viagem para o norte. Pois veja bem, Bonhart, eu teria ali uma boa ocupação para você. Uma ocupação fixa, bem paga e que exigisse pouco trabalho. Uma ocupação adequadíssima para um homem sensível. Nada de merdas, nada de minhocas. Estou prestes a ouvi-lo. Mas sem compromissos, claro. Dos rateamentos que o imperador garante aos colonos, pode-se, com um bocado de empreendimento e capital relativamente pequeno, juntar um bom latifúndio. Entendo. O caçador mordeu o bigode. Entendo seu raciocínio. Já sei que esforços são esses de que você está fazendo para garantir seu bem-estar econômico. Você não prevê dificuldades? Prevejo, sim, de 2 tipos. Primeiro, é preciso achar mercenários que sigam para o norte e tomem posse das terras passando-se por colonos. Formalmente para eles próprios, na prática para mim. Mas eu é que vou cuidar da questão de achar mercenários. No entanto, a segunda dificuldade tem a ver com você. Sou todo ouvidos. Alguns mercenários tomarão posse das terras e não vão querer devolvê-las. Vão se esquecer do acordo e do dinheiro que receberam. Você não vai acreditar, Bonhart, como a enganação, a mesquinhez e a sacanagem estão enraizadas no caráter do ser humano. Acredito, sim. Então será necessário convencer os desonestos de que não vale a pena ser desonesto e de que a desonestidade está sujeita a penalidades. Você é que vai tratar disso. Parece maravilhoso. Parece e é. Eu já tenho experiência, já dei esse tipo de jeitinho depois da inclusão formal de Ebbing ao Império, quando se distribuíram terras. E depois, quando a ata sobre as cidades entrou em vigor. Foi desse jeito que Claremont, essa cidadezinha bonitinha, ficou alocada em minhas terras. E então pertence a mim. Todo esse terreno me pertence. Até ali, longe, até o horizonte coberto de névoa prateada. Tudo isto é meu. Aproximadamente 2.500 hectares. Hectares imperiais e não hectares de vilão. Isso dá 630 volocks, isto é, 18.900 geiras. Ó império despudorado, prestes a ser extinto, Bonhart recitou em tom de deboche. O império em que todos roubam precisa cair. Sua fraqueza manifesta-se no egoísmo e no interesse próprio. Isso é o que constitui exatamente sua força. O Venaguel chacoalhou as bochechas.
Bonhart, você confunde roubalheira com empreendimento individual. Com muita frequência. O caçador de recompensas admitiu com indiferença. Então, como vai ser a questão da nossa sociedade? Não estamos, por acaso, nos apressando demais ao dividir esses terrenos no norte? Não seria melhor esperar Nilfgaard ganhar essa guerra só para termos certeza? Ter certeza? Não brinque comigo. O resultado da guerra está definido. As guerras são vencidas por meio do dinheiro. O Império o tem, os Nortelungos não. Bonhart tossiu enfaticamente. Já que estamos falando sobre dinheiro, tudo resolvido. O Venagel mexeu nos documentos em cima da mesa. Aqui está um cheque de banco no valor de 100 florins. E aqui a ata do acordo sobre a cessão dos compromissos, com a qual conseguirei com os vanhagens de gesso a recompensa pelas cabeças dos bandidos. Assine. Obrigado. Você receberá também a porcentagem do lucro do espetáculo. Mas as contas ainda não foram fechadas. O dinheiro ainda está tilintando. Há um grande interesse, Léo. Realmente grande. As pessoas em minha vila vivem entediadas e deprimidas. Interrompeu e olhou para Ciri. Espero, de verdade, que você não esteja enganado acerca desta pessoa e que ela nos providencie uma diversão digna e que queira cooperar para o lucro comum. Para ela, Bonhart lançou um olhar indiferente para Ciri. Não haverá nenhum lucro nisso. Ela sabe disso. O Venagel franziu o senho e se revoltou. Isso não é bom, diabos, nada bom, que saiba disso. Não deveria saber. O que está acontecendo com você, Léo? E se ela não quiser nos divertir? Se resolver não cooperar só por teimosa? O que faremos, então? Bonhart não mudou a expressão facial. Então, disse, soltaremos seus bandogs sobre ela na arena. Pelo que eu lembro, eles sempre entram em consenso na questão da diversão. Ciri permaneceu calada por um longo tempo, esfregando a mão na bochecha ferida. Eu comecei a entender, disse por fim. Comecei a entender o que queriam fazer comigo. Fiquei em alerta, estava decidida a fugir na primeira ocasião. Estava pronta para enfrentar qualquer risco. Mas não me deram oportunidade. Estavam sempre de olho em mim. Visogota permanecia em silêncio. Levaram-me para baixo. Lá esperavam os convidados desse gordo ou Venagel. Outros excêntricos. De onde, Visogota, surgem no mundo tantas aberrações esquisitas? Multiplicam-se pela seleção natural. O primeiro dos homens era baixo e gordinho. Lembrava mais um metadilho do que um ser humano. Até se vestia como um metadilho, com simplicidade, elegância, bom gosto e cores em tons pastel. O outro homem, embora já não tão jovem, vestia farda militar e tinha postura de militar. Estava equipado com uma espada e na ombreira de seu gibão negro brilhava um bordado de prata com a imagem de um dragão com asas de morcego. A mulher tinha cabelos claros e era magra. Seu nariz era levemente adunco e os lábios finos. Seu vestido cor de pistache era muito decotado, o que não foi uma boa escolha, já que o decote deixava pouca coisa à mostra, apenas sua pele enrugada e seca feito pergaminho, coberta de uma camada grossa de blush e pó. A ilustríssima Marquesa de Nement, o Ivar, o Venagel a apresentou. Senhor
Declan Rosaep Mael Glad, capitão de reserva da cavalaria de Sua Alteza Imperial, o Imperador de Nilfgaard. Senhor Penicuik, o prefeito de Claremont. E este é o senhor Leo Bonhart, meu parente e um antigo companheiro de armas. Bonhart curvou-se com um gesto rígido. Ah, então esta é a tal pequena bandoleira que vai nos divertir hoje? Constatou a delgada marquesa, fixando os olhos azul claros em Ciri. Tinha uma voz rouca que vibrava de forma sedutora, mas estava extremamente desgastada pela bebida. Diria que não é muito bonita, porém de boa estatura. Parece até ter um corpinho bastante gostoso. Ciri estremeceu, empalideceu de raiva e, sibilando feito uma cobra, empurrou para longe de si a mão insistente. Favor não tocar, Bonhart disse com frieza. Não alimentar, não irritar. Não me responsabilizo por ela. O corpinho. A marquesa lambeu os lábios, sem dar a menor bola a Bonhart. Pode ser amarrado a uma cama. Assim se torna mais acessível. Será que o senhor não a venderia para mim? O meu marquês e eu gostamos de corpinhos assim. E o senhor Ovenaguel nos reprova quando capturamos as pastoras locais e os filhos de camponeses. Além disso, o marquês já não pode caçar crianças. Não pode correr por causa das úlceras venéreas e da exantema que surgiram na área da genitália. Chega, chega, Matilda! Interrompeu Ovenaguel com delicadeza, embora firme, ao ver uma expressão de crescente desagrado na cara de Bonhart. Precisamos ir já para o teatro. O senhor prefeito acabou de receber a informação de que o Windsor Imbra entrou na cidade com uma unidade dos Lansquenês do Barão Casadei, o que indica que está na hora de irmos. Bonhart tirou um frasco do saquetel, passou a manga no tampo da mesa de ônix e despejou nele um pó branco, formando um montículo. Puxou Ciri pela corrente presa à gargalheira. Você sabe como usá-lo? Ciri cerrou os dentes. Aspire pelo nariz. Ou pegue num dedo molhado com saliva e esfregue nas gengivas. Não! Bonhart nem virou a cabeça. Você vai fazer isso sozinha, disse em voz baixa. Ou eu é que vou fazer por você, mas de um jeito que todos possam se divertir. Você tem mucosa não só na boca ou no nariz, rata. Em alguns outros pontos também. Vou chamar os serviçais, mandar despila, segurá-la e tirarei proveito desses pontos de diversão. Marquesa de Nement Uivar soltou um riso gutural ao ver Ciri estender a mão trêmula para pegar o narcótico. Pontos de diversão, repetiu, e molhou os lábios com a língua. Que ideia interessante. Vale a pena experimentar um dia. Ei, garota, cuidado, não desperdice um bom fistec. Deixa um pouco para mim. O narcótico era muito mais forte que aquele provado com os ratos. Alguns instantes após consumi-lo, Ciri foi tomada por uma euforia ofuscante. Os contornos dos objetos ficaram mais nítidos, e a luz e as cores machucavam os olhos, os cheiros irritavam o nariz, os sons tornaram-se insuportavelmente altos e tudo em volta tornou-se irreal, como se estivesse num sonho. Havia escadas, gobelins e tapeçarias que fediam a poeira acumulada. Havia o riso rouco da marquesa de Nement Uivar.
Havia o pátio, gotas passageiras de chuva no rosto, um puxão da gargalheira ainda presa a seu pescoço. Havia um edifício grande com uma torre de madeira e uma enorme pintura de extremo mau gosto na fachada que mostrava cães mordendo um monstro. Não era nem dragão, nem grifo, nem serpe. Diante da entrada do edifício havia pessoas. Uma delas gritava e gesticulava. É horrível! É nojento e pecaminoso, Sr. Ovenaguel, usar um estabelecimento que um dia foi templo para um procedimento tão ímpio, desumano e horrendo. Os animais também sentem, Sr. Ovenaguel. Também têm sua dignidade. É crime soltar um contra o outro para a diversão do povaréu. Acalme-se, venerável homem, e não se meta em meu empreendimento privado. Além disso, não haverá brigas de animais aqui. Não haverá nenhum animal aqui hoje. Apenas gente. Então, peço desculpas. O interior do edifício estava cheio de pessoas sentadas em fileiras de bancos que formavam um anfiteatro. Em seu centro, havia uma fossa escavada na terra, uma cavidade redonda de aproximadamente 30 pés de diâmetro, sustentada por grossos troncos e cercada por uma balaustrada. O fedor e o barulho entorpeciam. Ciri sentiu mais um puxão da gargalheira. Alguém a segurou pelas axilas. Alguém a empurrou. Nem percebeu quando ficou no fundo da fossa, escorada pelos troncos, numa areia dura e batida. Estava na arena. O primeiro efeito do narcótico passou. Agora só excitava e aguçava os sentidos. Ciri cobriu as orelhas com as mãos. A multidão que enchia os bancos do anfiteatro berrava, vaiava, assobiava. O barulho era insuportável. Viu que um protetor de couro apertava seu pulso direito e o antebraço, mas não se lembrava de quando ele havia sido colocado. Ouviu uma voz conhecida, desgastada pela bebida. Viu a delgada marquesa vestida de pistache, o capitão Nilfgaardiano, o prefeito em tons pastel, Ovenaguel e Bonhart, que ocupavam um camarote que se destacava sobre a arena. De novo tapou os ouvidos, porque de repente soou um gongo de cobre. Olhem, gente! Hoje na arena não temos lobos, goblins nem endríagos. Hoje na arena temos Falca, assassina do bando dos ratos. Deixem suas apostas na caixa na entrada. Não neguem o dinheirinho, gente. Com a diversão é assim, não se pode comê-la nem bebê-la, mas se poupar com ela não se ganhará. Pelo contrário, só se perderá. A multidão berrava e batia palmas. O narcótico fazia efeito. Ciri tremia toda de euforia. Seu olhar e sua audição registravam tudo, todos os detalhes. Ouvia a gargalhada de Ovenaguel, o riso da marquesa, desgastado pela bebida, a voz séria do prefeito, a voz grave e fria de Bonhart, os gritos do sacerdote defensor dos animais, o guincho das mulheres, o choro de uma criança. Viu as marcas escuras de sangue nos troncos que cercavam a arena e o buraco fedorento e gradeado que se abria neles. Via as caras que brilhavam com o suor, caras de gado retorcidas sobre a balaustrada. De repente um alvoroço, vozes altas, palavrões. Homens armados, uma multidão esmagadora, estancada no muro da guarda armada de alabardas. Já vira um daqueles homens. Lembrava-se do rosto fino e do bigode negro, daquela linha desenhada com carvão sobre o lábio superior trêmulo, tomado por um tique. Senhor Windson Imbra? Ouviu a voz de Ovenaguel. De Geso? O senescal do ilustríssimo Barão Casadei? Sejam bem-vindos os nossos convidados estrangeiros. Ocupem um lugar.
O espetáculo está prestes a começar, mas não se esqueçam, por favor, de pagar na entrada. Eu não estou aqui para diversão, Sr. Ovenagel. Estou aqui a serviço. Bonhart sabe do que estou falando. É mesmo, Léo? Sabe do que o Sr. Senescal está falando? Sem deboche! Somos 15 aqui. Viemos para pegar Falca. Entreguem a garota ou tocaremos horror. Não entendo sua excitação, Imbra. Ovenagel franziu o senho. Só queria chamar sua atenção para o fato de que aqui não é Gesso. Tampouco estamos nas terras de seu barão todo-poderoso. Se fizerem barulho e incomodarem, vou mandar que os expulsem daqui com as orragues. Por obséquio, Sr. Ovenagel. Windsor Imbra tranquilizou-se. Mas estamos no direito. Bonhart, presente aqui, prometeu Falca ao Sr. Barão Casadei. Deu sua palavra. Então que a cumpra. Léo! Ovenagel chacoalhou as bochechas. Você sabe de que ele está falando? Sei e acho que está certo. Bonhart levantou-se e acenou com a mão com negligência. Não vou contrariá-lo, nem provocar problemas. Todos veem onde está a garota. Quem quiser poderá tomá-la. Windsor Imbra ficou pasmo. Seu lábio foi tomado por uma tremedeira súbita. Como é que é? A garota, repetiu Bonhart, piscando o olho para Ovenagel, está ali para quem quiser tirá-la da arena, viva ou morta, de acordo com o gosto ou a preferência. Como é que é? Porra! Estou quase perdendo a paciência! Bonhart habilidosamente fingiu estar com raiva. Só repete! Como é que é? Como é que é? Diabo de realejo! Como? Do jeito que você quiser. Se desejar, pode envenenar carne e jogar para ela como faria com uma loba. Mas não sei se ela vai comer. Não parece tão burra, não é? Não, Imbra. Quem quiser pegá-la precisará chegar até ela sozinho, ali na arena. Quer Falca? Então vá até ela. Você está me entregando essa Falca como se entregasse uma rã a um peixe numa vara de pescar, rosnou Windsor Imbra. Não confio em você, Bonhart. Estou pressentindo que há um gancho de ferro nessa isca. Parabéns pelo nariz sensível a ferro. Bonhart levantou-se, tirou a espada presenteada em fano e escondida sob o banco, desembainhou-a e jogou para a arena com tanta habilidade que conseguiu enfiar a lâmina verticalmente na areia a 2 passos diante de Ciri. Ora, temos ferro e evidentemente não está escondido, pois eu não insistirei em ficar com a moça. Pode levá-la quem quiser, se conseguir pegá-la. A marquesa de Nemetuivá deu um sorriso nervoso. Se conseguir pegá-la, repetiu com seu contralto desgastado pela bebida. Pois agora o corpinho já está em posse da espada. Parabéns, Sr. Bonhart. Achei abominável submeter esse corpinho indefeso à má vontade desses maltrapilhos. Senhor Ovenagel? Windsor Imbra pôs as mãos na cintura sem conceder nenhum olhar à adelgada aristocrata. É sob sua supervisão que se organiza essa encenação, pois o senhor é o dono do teatro. Só me diga, de acordo com que regras e leis deveríamos atuar aqui, as suas ou as de Bonhart? Segundo as convenções teatrais... Ovenagel soltou uma gargalhada, chacoalhando a barriga e as bochechas de bulldog. Embora seja verdade que o teatro me pertença, o cliente é que manda. Ele paga, então é ele quem exige. É o cliente quem determina as regras. No entanto, nós, os comerciantes,
precisamos nos adequar a elas. Temos que providenciar o que o cliente exige. Cliente? Isto é, essas pessoas? Windsor Imbra fez um gesto largo, apontando para o público apinhado nos bancos. Essas pessoas todas vieram aqui e pagaram para admirar esse estranho espetáculo? Negócio é negócio, respondeu Ulvenagel. Se há procura, por que não vender? As pessoas pagam para ver lutas de lobos? Ou lutas entre Endriagos e Ardavarks? Um cão solto lutar com um texugo num barril ou uma serpe? Por que você estranha tanto, Imbra? O ser humano precisa de circo e diversão, assim como precisa de pão. Ora, precisa até mais de circo do que de pão. Muitos dos que estão aqui passaram fome para poder estar aqui. E olhe para eles, como seus olhos brilham. Estão mortos de ansiedade para ver a diversão começar. Mas mesmo com a diversão, acrescentou Bonhart com um sorriso sarcástico, pelo menos deve parecer um esporte, uma disputa. O texugo, antes que os cães o tirem do barril, pode morder, ameaçando-os com os dentes. Assim se mantém a competitividade. E a garota tem uma espada, então que haja disputa aqui também. Então, boa gente, tenho ou não razão? A boa gente confirmou, expressando em coro alto e alegre, embora pouco uniforme, que Bonhart tinha razão em todos os aspectos. O barão Casadei, falou Windsor Imbra devagar, não vai gostar, Sr. Ulvenagel. Garanto que não vai gostar. Não sei se vale a pena entrar em atrito com ele. Negócio é negócio, repetiu Ulvenagel e mexeu as bochechas. O barão Casadei sabe bem disso, sabe o que é o poder do dinheiro. Eu lhe emprestei dinheiro a uma taxa de juros baixa, e quando ele vier pedir para eu lhe emprestar mais, apaziguaremos a situação. Mas não deixarei que nenhum barão estrangeiro se meta em minha empresa privada e individual. Aqui as apostas foram feitas, o público pagou pelos ingressos. Aquela areia ali na arena precisa absorver sangue. Precisa? Berrou Windsor Imbra. Merda nenhuma! Ora, estou com vontade de provar a vocês que não precisa de jeito nenhum. Simplesmente sairei daqui e irei embora sem olhar para trás. Aí terão que derramar seu próprio sangue. Fico com nojo só de pensar em providenciar diversão a essa ralé. Então que vá embora! Soltou de repente um tipo com barba que chegava até os olhos e de gibão de pele de cavalo. Ele deu um passo para a frente. Que vá embora se está com nojo. Eu não estou. Disseram que quem matar essa rata ganhará um prêmio. Eu me candidato e entro na arena. Porra nenhuma! Gritou subitamente um dos homens de Imbra, não muito alto, mas musculoso e de estatura alta. Tinha cabelos abundantes, volumoso e cheio de nós. Nós vamos primeiro, não é, rapaziada? Mas é claro, concordou outro sujeito magro de barba pontiaguda. Nós somos os primeiros. E você, Windsor, não seja orgulhoso. O que importa se a plebe está vendo? Falca está na arena. É só estender a mão e pegar. E pouco importa se a ralé ficar com os olhos esbugalhados. E talvez a gente ainda ganhe algum dinheirinho extra, relinchou o terceiro, que usava um gibão vermelho amaranto bem vivo. Se é para ser um esporte, então que seja, não é, Sr. Ulvenagel? Se é para ser divertido, então que seja. Falou-se aqui de um prêmio, não é? Ulvenagel lançou um largo sorriso e afirmou com um aceno de cabeça, chacoalhando as bochechas pendentes num gesto de orgulho e altivez. E como estão as apostas? O rapaz de barba interessou-se. Por enquanto, o comerciante riu, ainda não fizemos apostas quanto ao resultado.
Por enquanto, aposto de 3-1 que nenhum de vocês terá coragem de entrar na arena. Vixe! Pele de Cavalo gritou. Eu me atrevo. Estou pronto. Retire-se, eu já disse, berrou o Nó. Fomos os primeiros e temos a preferência. Vamos lá, o que estamos esperando? Quantos podem entrar por vez nessa arena? Vermelho Amaranto amarrou a faixa na cintura. Ou é um por vez? Filhos da puta! Do nada, o prefeito de tons pastel berrou com uma voz de touro que não correspondia à sua estatura. Como é que é? Vocês querem lutar em 10 contra 1? Ou talvez a cavalo? Ou de carruagem? Talvez queiram que lhes emprestem uma catapulta do arsenal para que possam arremessar de longe pedras contra a garota? E aí? Tudo bem, interrompeu Bonhart, trocando ideias rapidamente com o Vinaguel. Que haja esporte, mas alguma diversão também. Podem entrar 2, isto é, em duplas. Mas o prêmio, o Vinaguel avisou, vai ser apenas 1. Se entrarem em 2, então terão que dividir o prêmio. Que 2? Como assim em duplas? Nó tirou o casaco dos ombros com um movimento brusco. Vocês não têm vergonha, gente? É apenas uma garota. Puf! Deixe-me passar. Vou acabar com ela sozinho. Grande coisa. Eu quero Falca viva! Windsorimba protestou. Que se danem suas lutas e seus embates. Eu não vou cair nessa brincadeira de Bonhart. Quero a garota viva! Irão em 2, você e Stavro, e a arrastarão de lá. Para mim, repetiu Stavro, aquele de barba, é uma humilhação lutar em 2 contra essa magrela. O barão adoçará essa humilhação com seus florins. Mas tem que estar viva! Isso significa que o barão é um pão duro. O Vinaguel gargalhou, chacoalhando a barriga e as bochechas de bulldog. E não tenho o menor de espírito de competição, nem vontade de reconhecer esse espírito nos outros. Mas eu apoio a competitividade. E com esta declaração, aumento o prêmio. A quem entrar sozinho nessa arena e sair dela com as próprias pernas, eu pagarei com esta mão, deste mesmo estojo, não 20, mas 30 florins. Então, o que estamos esperando? Gritou Stavro. Eu vou primeiro. Peraí! O pequeno prefeito berrou novamente. A garota tem apenas uma capa de linho fino nas costas. Tire você também a brigantina, soldado. Trata-se de uma disputa. Que se danem! Stavro arrancou o gibão tachado de ferro e logo em seguida tirou a camisa pela cabeça, deixando à mostra o peito e os magros braços peludos como os de um babuíno. Que se danem junto com sua disputa de merda! Vou assim, pelado! E aí, querem que eu tire a calça também? Tire até o calção! A marquesa de Nementuivar disse em voz rouca e sedutora, só para comprovar que é tão másculo como fala. Stavro, premiado com um pomposo aplauso, pelado até a cintura, pegou a arma, arremessou a perna pela barricada de troncos, observando Ciri com atenção. Ciri cruzou os braços no peito. Não deu nem um passo em direção à espada enfiada na areia. Stavro hesitou. Não faça isso, Ciri disse baixinho. Não me force. Não deixarei que ninguém toque em mim. Não me leve a mal, moça. Stavro pulou pela barreira. Não tenho nada contra você. Mas negócio é negócio. Não terminou de falar e Ciri já estava junto dele. Já tinha a andorinha na mão. Foi assim que chamou o Gwynhir gnômico em pensamento. Aplicou o ataque mais fácil, infantil até.
Uma finta chamada 3 passos. Mas Stavro caiu nessa. Deu um passo para trás, levantou a espada instintivamente e, nesse instante, já estava à mercê dela. Após dar um pulo para trás, encostou nos troncos que cercavam a arena e o gume da andorinha ficou a 1 polegada da ponta de seu nariz. Esse truque, Bonhart explicou à marquesa, gritando acima dos berros e aplausos, chama-se 3 passos, esquive e ataque na terça. É um truque banal. Esperava dela algo mais sofisticado. Mas é preciso admitir que, se ela quisesse, o sujeito já estaria morto. Mate! Mate! O público vociferava. O Venaguel e o prefeito Penicuik mostravam o polegar apontando para baixo. O rosto de Stavro ficou pálido. As espinhas e marcas deixadas pela catapora tornaram-se visíveis em suas bochechas. Falei para você, não me force, Ciri rosnou. Não quero matá-lo, mas não deixarei que toque em mim. Volte ao lugar de onde veio. Recuou, virou-se, abaixou a espada e olhou para cima, em direção do camarote. Vocês estão se divertindo comigo? Gritou com voz trêmula. Vocês querem me forçar a lutar? A matar? Não vão conseguir. Não vou lutar. Você ouviu, Imbra? A voz sarcástica de Bonhart ressoou no silêncio. Lucro puro. E nenhum risco. Ela não vai lutar. Então, pode tirá-la da arena e a levar viva para o Barão Casadei, para que se divirta com ela à vontade. Pode pegá-la sem risco nenhum, com as próprias mãos. Windsor Imbra cuspiu. Stavro, ainda encostado nos troncos, arfava, segurando a espada na mão. Bonhart riu. No entanto, Imbra, aposto brilhantes contranozes que vocês não vão conseguir. Stavro respirou fundo. Teve a impressão de que a garota, virada de costas para ele, estava desorientada, desconcentrada. Fervia de raiva, humilhação e ódio. E não aguentou. Atacou, de maneira rápida e traiçoeira. O público não notou o esquivo e o contragolpe. Viu apenas Stavro jogar-se contra a falca, dar um pulo como no balé e depois cair de bruços e cara na areia de um jeito pouco pitoresco. Num instante a areia ficou ensopada de sangue. Os instintos estão dominando! Bonhart gritou mais alto que o público. Os reflexos estão funcionando. E aí, ô Venaguel, não falei? Você vai ver, não precisaremos dos bandogs. Que espetáculo lindo e lucrativo! O Venaguel até semicerrou os olhos de tanto prazer. Stavro levantou, apoiando-se nos braços que tremiam de tanto esforço, sacudiu a cabeça, soltou um grito, ficou rouco, vomitou sangue e caiu sobre a areia. Como se chamava esse golpe, Sr. Bonhart? A marquesa de Nementuivar perguntou com voz rouca e sedutora, esfregando um joelho contra o outro. Foi algo improvisado. Dentes reluziram entre os lábios do caçador de recompensas, que nem olhava para a marquesa. Uma linda improvisação, criativa e diria até visceral. Ouvi falar de um lugar onde ensinam improvisações assim para a evisceração. Aposto que Nossa Senhorita conhece esse lugar. Eu já sei quem ela é. Não me forcem! Ciri gritou. E um tom apavorante ressoou em sua voz. Não quero! Entendem? Não quero! Sua filha da puta diabólica! Vermelho o Amaranto pulou habilidosamente a barreira e num instante deu uma volta na arena para desviar a atenção de Ciri. Enquanto isso,
Nó dava um salto para entrar do lado oposto. Pele de Cavalo pulou a barreira também e foi atrás de Nó. "Jogo sujo!" berrou o prefeito Pennyquick. Pequeno que nem um metadilho, sensível às regras dos jogos. Junto com ele, berrava a multidão. "Vão 3 contra ela! Jogo sujo!" Bonhart riu. A marquesa passou a língua nos lábios e começou a mexer as pernas com mais intensidade. O plano dos 3 era simples. Empurrar para trás, contra os troncos, a garota ficaria acuada, depois executar um bloqueio, efetuado por 2, e deixar que o terceiro a matasse. Mas não deu certo por um simples motivo. A garota não recuou. Pelo contrário, foi para o ataque. Enfiou-se entre eles numa pirueta de balé com tanta graça que quase não tocou a areia. Golpeou o Nó durante a passagem exatamente no local que era necessário atingir, isto é, na artéria carótida. O corte foi tão leve que ela sequer perdeu o ritmo, e num passo de dança esquivou-se para o lado com tanta rapidez que não lhe respingou nenhuma gota do sangue que jorrava do pescoço de Nó a uma distância de quase 2 metros. Vermelho Amaranto, que estava atrás dela, queria golpeá-la na nuca, mas a pancada traiçoeira tiniu contra o bloqueio instantâneo da lâmina lançada pelas costas. Ciri virou-se feito uma mola, cortou com as 2 mãos, fortalecendo o impacto do golpe, torcendo as ancas intensamente. A escura lâmina gnômica era como uma navalha e rasgou a barriga, emitindo um silvo e um estalo. Ele uivou e caiu na areia, encolhendo-se todo. Pele de Cavalo pulou até ela e apontou a arma para sua garganta, mas Ciri se esquivou, virou-se num movimento lânguido e, com um pequeno gesto, atingiu-o com a parte central da lâmina no rosto, estraçalhando-lhe o olho, o nariz, a boca e o queixo. A plateia vociferava, assobiava, batia os pés contra o chão e vaiava. A marquesa de Nemeth Uivar pôs as 2 mãos entre as coxas apertadas. Passava a língua nos lábios brilhosos e ria num contralto nervoso, desgastado pela bebida. O capitão de reserva nilfgaardiano estava pálido feito papel velino. Uma mulher tentava tapar os olhos de uma criança que fazia de tudo para se livrar daquelas mãos. Um ancião de cabelo branco sentado na primeira fileira vomitava violentamente, com a cabeça escondida entre os joelhos. Pele de Cavalo soluçava, segurando o rosto. O sangue misturado com saliva e muco jorrava sob seus dedos. Vermelho Amaranto rastejava no chão e grunhia feito porco. Nó parou de arranhar os troncos escorregadios por causa do sangue que jorrava de seu corpo no ritmo dos batimentos de seu coração. "Socorro!" Vermelho Amaranto uivava, agarrando as vísceras que se despejavam de sua barriga. "Camaradas! Socorro!" Pele de Cavalo cuspia e expelia sangue pelo nariz. "Mate! Mate!" A plateia vaiava, batendo os pés de modo ritmado. O ancião que vomitava foi empurrado do banco e chutado para a galeria. "Aposto brilhantes contra nozes", ressoou o baixo sarcástico de Bonhart por entre a barulheira. "Que ninguém se atreverá a entrar na arena. Brilhantes contra nozes, Zimbra. Posso apostar até nozes ocas." "Matar!" Berros, pés batendo contra o chão, aplausos. "Matar!" "Senhorita!" clamou Windsorimbra, chamando seus subordinados através de gestos. "Deixe-nos retirar os feridos. Deixe-nos entrar na arena e retirá-los antes que sangrem até a morte. Seja humana!" "Humana!" Ciri repetiu com dificuldade, sentindo só agora o impacto da adrenalina. Acalmou-se rapidamente, com uma série de respirações treinadas. "Entrem e tirem-nos", disse. "Mas entrem desarmados.
também sejam humanos, pelo menos uma vez. Não! A multidão berrava e vaiava. Matar! Matar! Seus monstros desprezíveis! Ciri virou-se num passo leve, passando os olhos pelas arquibancadas e pelos bancos. Seus porcos ordinários! Seus canalhas! Seus filhos da puta miseráveis! Querem sangue? Venham cá, desçam e provem e sintam o cheiro do sangue! Venham lamber antes que seque! Monstros! Vampiros! A marquesa gemeu, estremeceu, virou os olhos e encostou-se suavemente em Bonhart, sem tirar as mãos do meio das coxas. Bonhart franziu o rosto e afastou-a sem entregar-se a gentilezas. A multidão vaiava. Alguém jogou linguiça mordida na arena, outro sujeito lançou um sapato, um pepino, alvejando Ciri. Ela estraçalhou o pepino com um golpe da espada, despertando um berro ainda mais alto. Windsor Imbra e seus homens levantaram Vermelho Amaranto e Pele de Cavalo. Vermelho Amaranto berrou quando tocaram nele. Pele de Cavalo desmaiou. Nó e Stavro não mostravam nenhum sinal de vida. Ciri recuou para ficar o mais longe possível que a arena permitisse. Os homens de Imbra também procuravam manter distância, afastando-se dela. Windsor Imbra permanecia imóvel. Esperou até que carregassem os feridos e mortos para fora. Olhava para Ciri com os olhos semicerrados, segurando a mão na empunhadura da espada que, apesar da promessa, não guardara antes de entrar na arena. Não, avisou, mal conseguindo mexer os lábios. Não me force, por favor. Imbra estava pálido. A multidão batia os pés, berrava, vaiava. Não a escute! De novo Bonhart conseguiu gritar mais alto que a plebe. Pegue a espada! Caso contrário, todos vão saber que você é covarde e cagão. Desde o Alba até o Jaruga se espalhará a notícia de que Windsor Imbra fugiu de uma menor de idade e meteu o rabo entre as pernas que nem um vira-lata. Imbra tirou a lâmina da bainha. Não, Ciri disse. Imbra embanhou a lâmina de volta. Covarde! Alguém da multidão gritou. Cagão! Covarde! Imbra, com o rosto imóvel, aproximou-se da ponta da arena. Antes que pegasse nas mãos que seus companheiros estendiam, virou-se mais uma vez. Acho que você sabe o que a espera, moça, disse em voz baixa. Você já deve saber quem é Léo Bonhart. Você já deve saber o que ele é capaz de fazer e o que lhe dá tesão. Você vai ter que se apresentar em arenas. Você vai matar para a diversão de porcos e patifes como estes aqui. Ou até piores que eles. E quando matar, deixar de diverti-los? Quando Bonhart ficar entediado com a violência praticada contra você, então a matarão também. Soltarão na arena tantos que você não conseguirá se defender. Ou soltarão os cachorros. E eles a estraçalharão. E a ralé na plateia sentirá cheiro de sangue e aplaudirá. E você vai morrer como um animal na areia, numa poça de sangue. Do mesmo jeito que estes que você estraçalhou hoje. Lembrará minhas palavras. Estranhamente, foi só agora que notou o pequeno brasão em sua gorjeira esmaltada. Um unicórnio prateado empinado num campo negro. Unicórnio. Ciri abaixou a cabeça. Olhava para a lâmina rendilhada da espada. De repente, tudo ficou em silêncio. Pelo sol grandioso, falou de repente Declan Rosaep Mael Kalad, o capitão de reserva da cavalaria nilfgaardiana. Não faça isso, moça. Nem tu venques luned. Ciri girou a andorinha na mão lentamente e apoiou o castão da espada sobre a areia. Dobrou o joelho.
Segurando a lâmina com a mão direita, alvejou com precisão a ponta da espada na área debaixo do externo. O gume momentaneamente furou a roupa, picou. Não posso chorar, Ciri pensou, encostando na espada com mais força. Não posso chorar. Não há porquê e pelo que chorar. Um forte movimento e tudo vai se resolver. Vai acabar. Não vai conseguir. A voz de Bonhart ressoou no silêncio absoluto. Não conseguirá, bruxa. Em Kaer Morhen ensinaram-lhe a matar. Por isso você mata mecanicamente. Por instinto. Para matar é preciso ter caráter, força, determinação e coragem. Mas eles não poderiam ter lhe ensinado isso. Como você está vendo, ele tinha razão. Ciri falou com dificuldade. Não consegui. Visogota permanecia calado. Segurava a pele de um caxingui, imóvel. Havia muito tempo. Quase se esquecera dessa pele enquanto ouvia. Acovardei-me. Fui covarde e paguei por isso. Do jeito que pagam os covardes. Com dor, desonra, terrível humilhação. E com um nojo terrível de mim mesma. Visogota permanecia em silêncio. Se naquela noite alguém conseguisse aproximar-se sorrateiramente da choupana com o telhado de palha afundado e se espreitasse para dentro dela pelas venezianas, veria no interior mal iluminado um ancião de barba branca e uma moça de cabelo cinzento sentados perto do fogareiro. Notaria que os dois estavam calados, olhando para o carvão cor de rubi em brasa. Mas ninguém poderia vê-los. A choupana, com o telhado desabado, coberto de musgo, ficava bem escondida por entre a névoa e a bruma, em um caniçal infinito, no Pantanal de Pereplut, onde ninguém se atrevia a adentrar. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.